Você já olhou para o céu e se perguntou como aquelas máquinas gigantes conseguem desafiar a gravidade e cortar as nuvens com tanta facilidade? É uma promessa de viagem, de aventura e de desafiar o que parecia impossível. Mas o que realmente faz tudo isso acontecer? Não é a asa ou a fuselagem, é o coração de aço e fogo que pulsa sob as asas. O motor. E o que você está prestes a descobrir vai muito além de parafusos e engrenagens. Antes de decolarmos nessa jornada, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas viagens pelos mistérios do nosso mundo. Acredite, você não vai querer perder o que vem por aí. Imagine um artefato tão complexo que a menor das falhas pode ter consequências catastróficas. Tão poderoso que cada grama é calculada e cada material é testado até o limite do impensável. A fabricação de um motor de avião não é apenas um processo industrial. É uma dança delicada entre física, química e engenharia de ponta. É a culminação de séculos de conhecimento humano para criar algo que parece tirado de um filme de ficção científica. Mas, e se eu te dissesse que a fabricação desse monstro de força começa com algo que você provavelmente tem na sua casa? E se eu te prometesse que até o final deste vídeo você vai entender por que uma única lâmina de turbina custa mais que um carro de luxo e pode suportar temperaturas mais altas que a lava vulcânica? O que você acha? Preparado para desvendar os segredos de uma das invenções mais fascinantes da humanidade? Para começar a nossa história, precisamos voltar ao princípio, a matéria-prima. Motores de avião não são feitos de ferro comum. São ligas metálicas supercomplexas, como ligas de níquel e titânio, projetadas para resistir a extremos de calor, pressão e estresse. Elas precisam ser leves e, ao mesmo tempo, incrivelmente duras. O processo começa em enormes fornalhas, onde o metal é derretido e misturado em proporções exatas, como uma receita mágica para um bolo que pode te levar para o outro lado do mundo. E é aqui que o primeiro desafio surge. Qualquer impureza, qualquer erro na mistura, pode comprometer a integridade de uma peça inteira. A partir desse metal líquido incandescente, são criados os lingotes, blocos sólidos, que serão a base de tudo. Mas não pense que é um processo simples. Esses lingotes são então submetidos a processos de forjamento, onde são aquecidos a temperaturas altíssimas e martelados com força extrema. Por quê? Para reestruturar a sua composição molecular, tornando-os ainda mais densos e resistentes. É como dar um soco na matéria para que ela se torne mais forte. E a parte irônica é que essa violência toda é feita para criar a delicadeza e a precisão necessárias para um voo seguro. A etapa de forjamento é fundamental para a integridade do motor. Ela garante que não existam falhas internas que poderiam se manifestar sob o estresse do voo. E isso é só o começo. Imagine que este lingote, agora super resistente, ainda não se parece em nada com as lâminas aerodinâmicas de uma turbina. O que vem a seguir é a verdadeira arte, a escultura de um motor. Se o forjamento era a violência necessária para fortalecer o material, o que vem a seguir é a sua antítese, a microcirurgia industrial. A partir desses blocos de metal super resistentes, começam a surgir as formas aerodinâmicas das pás do compressor e da turbina. E é aqui que a precisão deixa de ser um detalhe e se torna uma questão de vida ou morte. Estamos falando de tolerâncias que se medem em micrômetros, ou seja, a milionésima parte de um metro. Para colocar isso em perspectiva, um fio de cabelo humano tem cerca de 70 a 100 micrômetros de diâmetro. Imagine uma margem de erro que é dezenas de vezes menor que isso. A fabricação de uma única pá, seja de compressor ou de turbina, é um processo tão complexo que a máquina que a esculpe pode levar horas ou até dias para completar o trabalho.
Não se trata de simplesmente cortar o metal. A máquina segue um mapa digital tridimensional, removendo o material em camadas microscópicas, como um escultor que, em vez de mármore, está moldando uma superliga de titânio ou níquel. Mas as pás não são todas iguais. Elas têm missões completamente diferentes dentro do motor. As pás do compressor, na parte frontal, são como espadas afiadas. Elas são projetadas para sugar o ar e comprimi-lo a pressões altíssimas, elevando sua temperatura de forma drástica. Elas precisam ser extremamente resistentes para aguentar o impacto de partículas de poeira, gelo ou até mesmo pássaros. Para isso, são construídas com ligas de titânio, que são incrivelmente fortes e leves. E é aqui que entramos na parte mais fascinante e a que mais entrega o nosso segredo. Se as pás do compressor são os tanques de guerra do motor, as pás da turbina são as joias da coroa. Elas operam na parte mais quente do motor, logo depois da câmara de combustão, onde os gases queimados alcançam temperaturas acima de 1.700 graus Celsius, o que derreteria a maioria dos metais. As pás da turbina precisam não apenas aguentar esse calor, mas também absorver a energia dos gases para fazer o compressor e o motor inteiro girar. Para isso, elas são feitas de superligas de níquel e, pasme, são fabricadas usando uma técnica chamada solidificação direcional, que as transforma em um único e gigantesco cristal metálico. Isso mesmo. O lingote forjado é aquecido até o ponto de fusão e depois resfriado lentamente de baixo para cima, fazendo com que as moléculas se alinhem perfeitamente, formando um único supergrão de metal. É o equivalente a não ter mais as paredes divisórias em uma casa, criando uma estrutura única e infinitamente mais forte. Isso elimina pontos fracos e permite que a lâmina resista a temperaturas e forças que seriam inimagináveis para qualquer outro material. É por isso que uma única lâmina de turbina, pequena o suficiente para caber na palma da mão, custa o mesmo que um carro esportivo de luxo. Pense em uma joia, mas que, em vez de enfeitar, salva vidas e torna a aviação moderna possível. Mas de que adianta ter as peças mais perfeitas do mundo se elas não se encaixam? A próxima etapa é a verdadeira prova de fogo. Se as pás e as outras peças são as joias da coroa da engenharia, a montagem é o cordão que une todas elas. O processo não é feito em uma linha de montagem automatizada, como se fosse um carro popular. Longe disso. É um trabalho manual, minucioso e de alta precisão, executado por mestres de uma orquestra de engenharia. E cada motor é uma obra de arte única, montada por um time que conhece cada parafuso e cada milímetro do seu paciente. Dentro de um ambiente que se parece mais com um laboratório do que com uma fábrica, milhares de componentes, alguns pesando toneladas e outros do tamanho de um grão de areia, precisam ser encaixados com uma precisão que desafia o senso comum. Imagine montar um quebra-cabeça com mais de 25.000 peças, onde cada uma delas tem uma única posição, e não pode haver 1 milímetro de folga. Essa é a realidade da montagem. O trabalho começa com o rotor, a parte que vai girar em altíssima velocidade. Primeiro, as pás do compressor são encaixadas em discos, formando um carretel gigante. Cada uma delas é inspecionada e testada. O peso de cada pá precisa ser o mesmo para garantir o equilíbrio perfeito. É aqui que entra uma das etapas mais críticas, o balanceamento. Se você já teve um pneu de carro desbalanceado, sabe a vibração irritante que causa. Agora, multiplique isso por milhares de vezes a mais em um motor de avião. A mínima vibração em um motor, que gira a mais de 10.000 rotações por minuto, pode, literalmente, rasgar a estrutura. Por isso, cada rotor é colocado em uma máquina de balanceamento.
A máquina gira o conjunto e identifica o menor desequilíbrio, mostrando exatamente onde é preciso adicionar ou remover peso. É uma dança de centenas de ajustes, até que a vibração seja praticamente zero. Uma vez que o rotor do compressor e o rotor da turbina estão balanceados, eles são montados no eixo principal. O que se segue é a instalação dos componentes externos. A câmara de combustão, onde o combustível é misturado ao ar comprimido e incendiado, e o invólucro, o casco do motor. Cada uma dessas etapas é acompanhada de uma série de checagens e testes, documentados em um passaporte que acompanha o motor desde o início da sua fabricação. No final, o que temos é um motor que, de longe, se parece com a versão final que vemos nos aviões. Mas ele ainda é uma incógnita. Será que ele realmente funciona? Será que todo o esforço, toda a precisão e todo o dinheiro investido valeram a pena? E se eu te dissesse que o teste final é tão épico que parece a decolagem de um foguete? Depois de centenas de horas de trabalho, milhares de peças perfeitamente encaixadas e a meticulosa atenção aos mínimos detalhes, o motor está finalmente pronto para seu momento de verdade. Ele é levado para a sala de testes, um ambiente à prova de explosão, projetado para conter a força bruta que será liberada. As paredes de concreto têm mais de 1 metro de espessura, prontas para absorver o rugido que rivaliza com a força de um furacão. E então acontece o que todos esperam: a primeira ignição. A equipe na sala de controle inicia a sequência. O motor começa a girar, a ventoinha frontal puxa uma massa de ar colossal, o combustível é injetado. E então, com um estrondo que faz a terra tremer, as chamas invisíveis do processo de combustão se acendem dentro da câmara. É um momento de pura engenharia. Não há aplausos, apenas o silêncio concentrado de engenheiros que observam cada um dos milhares de dados que chegam em tempo real. O teste não é apenas para verificar se o motor liga. É um ciclo exaustivo que simula cada fase de um voo. A decolagem, onde o motor atinge sua potência máxima e a temperatura dispara. A altitude de cruzeiro, onde ele opera em um ritmo constante por horas. E, finalmente, a descida e o pouso. Os sensores embutidos no motor, que são como os nervos de um corpo biônico, enviam informações sobre a pressão em cada estágio, a temperatura das lâminas da turbina e as menores vibrações. A missão é garantir que o motor se comporte exatamente como foi projetado. A menor variação de 1 grau ou de uma vibração pode significar uma falha em potencial. É um teste de resistência e de perfeição, que pode durar dias, com ciclos de aceleração e desaceleração. E somente quando o motor supera todos esses desafios, quando ele prova, sob as condições mais extremas, que é capaz de cumprir sua promessa de segurança e poder, ele recebe o seu passaporte final, o documento que atesta sua capacidade de ir para o céu. A fabricação de um motor de avião não é apenas sobre metal, máquinas ou engenharia, é a manifestação da ambição humana de conquistar o impossível. É a prova de que a precisão milimétrica, a paixão por detalhes e a incansável busca pela segurança podem transformar areia e minério em algo que nos leva através das nuvens. É o coração de uma máquina que nos conecta, que nos move e que nos lembra a cada rugido de tudo que somos capazes de criar. E aí, o que mais você gostaria de saber sobre as máquinas que movem o nosso mundo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para desvendarmos juntos os segredos mais incríveis da nossa realidade. Até a próxima!